Boa noite, galera do Você é Show. Estamos para 6º episódio do AssombraCast, o podcast que não te deixa mais dormir. Galera, é o seguinte. Hoje nós tínhamos um convidado muito especial para trazer, mas ele teve um problema e a gente achou por bem não ficar sem episódio para vocês. E aí nós estamos recebendo uma galera aqui dos estúdios bem assombrada, tá? Gil é assombrada por onde ela mora e Davidson é assombrado de vida, mas já já vocês vão saber essa história. E aí, Marisson, 6º episódio. E aí, como é que você tá achando? O que é que você tá achando da temporada? Pois é, olá pessoal, 6º episódio do AssombraCast, né? E tem sido uma maravilha, assim, cada episódio tem sido melhor do que o outro. E, de certa forma, o que a gente percebe é que as pessoas, na verdade, ainda não conhecem o AssombraCast como deveriam conhecer. E aí a gente quer pedir para você, compartilha esse vídeo, compartilha os episódios com pessoas que você conhece, que gostam desse assunto, porque tem gente mandando mensagem pra gente dizendo que descobriu recentemente o AssombraCast. Então, convida as pessoas, né? Manda para todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Tem muitas histórias assombradas aqui. E você que tá chegando agora, tem outros episódios lá atrás. Então, é só você dar uma olhada aí no canal Você é Show, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma olhada, dá uma maratonada aí, porque tem entrevistas fantásticas, né? Então... Ô, Marisson, muita gente fala que o programa é bacana, que precisava de mais programas nesse nível. E só vai ter mais programas, gente, se vocês colaborarem, se vocês divulgarem. Porque a divulgação de vocês fortalece o nosso trabalho e nos motiva a fazer muito mais. A gente tem projeto aí de outros programas voltados para vocês que gostam do mundo sobrenatural. Mas depende de vocês darem esse incentivo para a gente continuar, tá? Marisson, e aí, essa galera que vamos receber hoje? Rapaz, eu tô sabendo que tem várias histórias aqui de assombrações, né? Sabendo que uma mora no cemitério. Eu ouvi falar sobre isso. Tem ninguém que mora no cemitério aqui. Ninguém. Tem ninguém. Eu moro no cemitério, não tô morta. Eu moro nas proximidades. E vai começar dando papo. Seu marido é conhecido como morador do túmulo 6, né? Jazigo 6. É porque ele nasceu ali. Ele nasceu no Jazigo 6. Ele nasceu ali. Ele é um disparo, veio de um despacho. Foi. Davidson, como é que começou a tua vida assombrada? Eu sei que a minha começou quando você entrou na minha vida, mas e a sua? Boa noite. Obrigado pelo convite. Mesmo de última hora, né, amiga? Eu sou espírita, né? Desde os meus 9 anos, quando minha avó me levou pela primeira vez no centro espírita, que foi o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, lá em São Martinho. Eu cheguei com 9 anos lá e lá estou até hoje, né? Fui evangelizando, me tornei evangelizador e já dou palestras também espíritas. Então eu tô com 36 anos, faça as contas aí, 36 menos 9 27. Então são 27 anos de espiritismo. 27 anos pregando bem, né? Sim. E tu, Gil, como é a tua formação nessa linha? Eu, desde que eu nasci, praticamente, estou dentro da igreja, né? Eu sou católica praticante. Muito disso vem graças à minha avó, que ela é, beata mesmo. Sempre nossa avó, né? Beata mesmo. Mas pela minha mãe, eu poderia ter escolhido a religião que eu quisesse, porque a minha mãe, ela não tem um viés religioso. Ela acredita em Deus à maneira dela, então... E Marisson, sua religião qual é? Rapaz, eu me defino hoje como cristão. Eu acho que é um conceito bem abrangente e pra mim é um conceito que fala sobre tudo que eu preciso, né? Acho que eu costumo, inclusive, até interpretar quando alguém chama, por exemplo, quando alguém diz assim, você é religioso, eu interpreto isso de uma forma pejorativa, porque eu assimilo isso muito com a questão do farisaísmo e tal. E tenho a impressão de que, infelizmente, as igrejas no Brasil estão cheias, né, de religiosos, né, do ponto de vista pejorativo. Então, me defino hoje como cristão. Já participei de igrejas, já participei de grupo de louvor, né, já fui líder de jovens de igreja, mas a igreja evangélica, né? Mas hoje eu saí desse movimento e me defino como cristão.
E aí tem muito interesse, inclusive, né? Depois que comecei a estudar antropologia, principalmente, eu tenho muito interesse em entender as outras religiões, entender as outras percepções. Quanto mais a gente se aprofunda em histórias de assombrações, a gente acaba percebendo que as interpretações são diferentes. Então, tudo isso é fantástico, né? A gente teve um dos episódios atrás aqui, eu acho que foi o 2º episódio, se eu não me engano, com o Santo Serafim, em que esse tema da religião ele veio em pauta, né? E foi um momento, inclusive, até que as pessoas começaram a interagir bastante e tal. E eu acho que isso aí acaba fascinando todo mundo. A gente tem pouca disseminação de informações de religiões de matrizes africanas e por aí vai. Então eu acho que a SombraCast também tem esse viés, né? De certa forma, de conscientização pública, né? De conscientização social, para que a gente, de alguma forma, consiga aí reduzir o racismo religioso, né? Eu considero as pessoas em 2 níveis religiosos, os que têm fé e os que não têm fé. Normalmente aqueles que têm fé, eles têm mais esperança, eles ajudam o próximo, e aqueles que não têm fé praticamente ignoram o mundo e ignoram seu irmão, seu próximo, né? O fazer o bem representa o que na tua vida? Fazer o bem, muitas das vezes o povo pensa que fazer o bem é dar uma esmola ou dar algo a alguém. Fazer o bem, na verdade, é você subir no ônibus e dar um bom dia, né? Dar uma boa tarde. Dar uma boa tarde. Fazer o bem é você olhar... Porque muitas das vezes aquelas pessoas que estão na rua pedindo não querem nem só dinheiro, querem atenção. Então fazer o bem é você dar atenção ao outro. Em casa a gente pode fazer o bem dando atenção ao outro. Porque hoje em dia a gente vive no mundo digital. E muitas das vezes as pessoas vivem em casa e ao mesmo tempo não vivem, porque não se comunicam, a não ser pelo celular, né? Então fazer o bem é isso, é olhar o outro de uma outra forma, dar atenção, estirar a mão quando precisa, não só financeiramente, mas estender a mão no sentido de que quer conversar, quer desabafar. Então para mim fazer o bem é isso. Pregar o bem, fazer o bem é fácil, Gil? Não. Geralmente a porta mais larga é a porta da desesperança, né? Então, fazer o bem, geralmente as pessoas têm aquele sentimento de constrangimento, por exemplo. Me lembro de uma vez que eu estava num dia bem chuvoso. Só que eu estava dentro do ônibus e eu ia descer numa parada bem perto da minha casa. E aí eu olhei pela janela e eu vi uma mãe segurando uma criança. E ela estava sem sombrinha. E eu estava com sombrinha, estava dentro do ônibus. Pensei eu, devo oferecer minha sombrinha a ela? Porque eu não ia me molhar, porque eu já estava perto de casa. Mas aí aquele constrangimento de chamar a atenção dela, eu deixei a oportunidade de fazer o bem passar. E isso pra mim, no meu conceito de como católica, como serviço, foi algo que eu não me perdoei. Então, sempre que eu vejo a oportunidade de ceder, mesmo que seja uma coisa que seja minha, que eu não vou ver novamente, eu tento. Porque é ali onde a bondade, onde Deus, pra mim, ele se revela. Marisson, você... Eu sei que você hoje não consome Uber, você tem um baita de um carro, onde você se desloca muito bem, graças a Deus. Mas se você tivesse a oportunidade de chamar um Uber, e aí esse Uber fizesse um roteiro diferente, e aí você pensaria, vou cancelar... Ele não vou cancelar para não me lascar, mas vou esperar que ele cancele, mesmo me prejudicando. Mesmo eu me prejudicando? Mesmo me prejudicando. Porque você está com hora para pegar um ônibus ou para pegar um metrô e precisa daquele carro. Mas por pirraça, você diz, não, deixa ele cancelar. Isso é um ato do bem? Olha, na verdade, essa questão de bem ou mal é uma questão muito difícil, né? É uma questão que varia de pontos de vista. É uma questão, inclusive, discutida pela filosofia. É uma questão, inclusive, discutida pela filosofia da religião, né? Questões, por exemplo, como Deus inventou o bem, né? Ou, na verdade, Deus aprovou o bem. Isso é uma pergunta simples, mas é muito difícil de responder. Deus define o que é o bem ou Deus aprova o que é o bem? Ou seja, o bem existe, então o bem é soberano e você tem ali Deus aprovando isso. Porque se você tem
Deus aprovando o bem, existe uma diferença entre Deus estabelecendo o que é o bem. Se Deus estabelece, ele é mutável. Se Deus... Ele é imutável, na verdade. Se Deus não estabelece isso, ele é mutável, né? Então, isso é uma discussão filosófica. Essa questão, por exemplo, que você colocou, é uma discussão difícil. Eu lembro que eu estava com a crise de vesícula, por exemplo, e quem já teve crise de vesícula aqui sabe que é uma dor insuportável, né? Inclusive eu já cheguei no hospital, fui confundido como se eu estivesse infartando e tal, da primeira vez. Da segunda vez você já sabe que ali é crise de vesícula. Mas eu lembro que eu estava com a crise de vesícula e não conseguia dirigir, tive que chamar um Uber, né? E aconteceu algo semelhante a isso. A questão do camarada pegar uma corrida e ele estar muito longe e eu precisar de uma certa urgência. Então, essas questões de bem ou mal, elas são muito complicadas porque muitas vezes elas dependem do ponto de vista, dependem da circunstância, dependem da situação, né? Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando sobre a questão do bem, no caso de um filósofo britânico, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas ele falou algo parecido com o seguinte: eu vejo muitas pessoas que querem muito bem à humanidade, mas que odeiam o seu próximo, né? Querem muito bem a humanidade, mas que odeiam o seu próximo. Então, assim, a humanidade é uma concepção abstrata. A humanidade, né, é intangível. Eu acredito que a gente não passa na rua e vê a humanidade, sabe? É um conceito meio abstrato. Agora, inclusive eu costumo desconfiar muito, né, de pessoas que falam muito bem sobre a humanidade. Eu costumo escutar muito bem o que essa pessoa tem para falar, até que ponto ela consegue perceber esse discurso, porque muitas vezes isso cria um paradoxo entre a pessoa dizer que quer bem à humanidade, que faz o bem à humanidade, mas de certa forma não consegue tratar bem as pessoas ao seu redor. Então, estamos todos em aprendizado aí. Eu acho que é uma discussão bem intensa. Eu concordo. Inclusive, eu levantei essa questão do Uber porque eu me decepcionei muito com uma pessoa que diz que prega o bem, e eu sempre acreditei que pregasse o bem, mas eu escutei essa frase dessa pessoa e me decepcionou muito, que cancelava os Uber, não cancelava, deixava o cara se prejudicar, ele mesmo cancelando. Então prendia o cara, aí isso me decepcionou muito. Como é a natureza do ser humano, né? Porque o bem e o mal, como você bem falou, é muito circunstancial, né? Aí depender do estado cultural, de um estado emergencial seu, de você ganhar ou perder. Então é tudo tão circunstancial. Você vê uma questão sobre isso do bem e o mal, né? Pra gente entender. Quando a gente estuda antropologia, por exemplo, a gente vê uma pergunta: uma mãe matar uma criança é uma coisa boa? Nunca, né? Não, né? Então, mas existem tribos que elas se organizam da seguinte forma: a partir do terceiro filho, a mãe é responsável por matar uma criança, a sua criança, e enterrar, porque a tribo não comporta mais, sabe? Então, assim, por exemplo, uma mulher, ela ter relações com vários homens, né? É uma coisa boa ou ruim? Só um minuto, Márcio. Essa maleta tem alguma coisa? Maquineta de cartão. Pô, que ela se mexeu, foi? Então, vou dizer aqui. Uma manteiga? Goteira. Podemos seguir? Pode. Vai, Márcio. Então, outro exemplo, que a gente vê na antropologia, porque a gente acaba estudando outras culturas, né? Uma mulher se relacionar sexualmente com vários homens ao mesmo tempo é uma coisa boa ou ruim? Dependendo da sua formação, inclusive até religiosa, muita gente vai dizer: olha, isso aí é uma coisa ruim, isso é uma coisa imoral e tal. Só que existem tribos, por exemplo, que a mulher, quando ela quer ter um filho, né, ela se relaciona, por exemplo, naquela mesma noite existe um ritual em que ela se relaciona com todos os homens da tribo, inclusive para que ninguém saiba quem é o pai, porque aí todos os homens vão ter a responsabilidade de cuidar daquela criança. Então, quando a gente vai para antropologia, ou quando a gente até mesmo vai para psicanálise, porque Freud fez esse movimento de correr para a antropologia já nos instantes finais da sua vida, próximo da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe o quanto que é complicado. O mal muitas vezes ele é cultural, o mal muitas vezes ele é circunstancial, como você falou, o mal muitas vezes depende da concepção. Se você conta a história da colonização do Brasil. Acho que a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu ressaltei isso levemente. A colonização do Brasil, que a gente entende,
né? Ela pode ser contada de uma outra forma. Nos livros de história a gente pode entender como a colonização dos portugueses. Mas se a gente perguntar aos povos originários, possivelmente eles vão dizer que foi uma invasão, né? Então, onde é que está o bem, onde é que está o mal nessa história? Então, é uma discussão realmente muito intensa, assim, essa questão do bem e do mal. E eu acho que não dá pra gente simplificar muito isso, sabe? Esse ritual que tu falou acontece também nas tribos indígenas brasileiras há muito tempo. Até porque essa questão de herança é o que liga saber ou não o pai da criança. Então, como nas tribos indígenas não tem essa questão de herança, todo mundo é filho de todo mundo, aí por isso que acontece bastante São todos disso. filhos da terra, né? Exatamente. Agora eu tava pensando aqui, em relação a essa questão de bem e mal. Eu acho algo muito preto e branco. Não existe um bom sem defeitos, sabe? Nós, como seres humanos, nós somos errantes. Então, na minha concepção, fazer o bem é aquilo que mexe com a tua consciência. A consciência, ela tá ali e ela é inegável, ela apita quando você faz algo errado. Você se sente mal. Então, esse sentimento de se sentir mal é o fazer o mal. Porque quando você faz bem, você tá em paz com sua consciência. Isso é uma coisa interessante que você falou, inclusive até porque, por exemplo, aí eu vou fazer outra pergunta. Mentir é uma coisa boa ou ruim? É bem ou mal? Você Depende do contar contexto. mentiras. Pois é. Porque geralmente a maioria das pessoas vão dizer, não, mentir não é uma coisa legal e tal. E aí eu dou um exemplo, que eu acho que eu devo ter visto isso num livro de Clóvis de Barros Filho, não vou conseguir lembrar qual é o livro, mas ele fala sobre o seguinte, por exemplo, você chega no hospital e tem um ente querido seu que ele está em fase terminal. Uma mãe, um pai, uma avó, um avô, alguém que te criou e tal. E ele está em fase terminal. E você vai chegar para visitar ele. E ele está desenganado pelo médico. Só que o médico ainda não falou para essa pessoa. Antes de você entrar na visita, o médico fala o seguinte, olha, essa pessoa está com dias contados, mas a gente não falou isso para ela ainda, tá? Então eu queria que você soubesse disso. Aproveite essa visita o máximo que você puder, porque pode ser a última visita. E aí, digamos que você entra no quarto e quando você entra, a pessoa está super feliz, esperançosa, e diz o seguinte, olha, quando eu sair daqui, a gente vai fazer o planejamento de ir em tal restaurante, ou a gente vai fazer aquela viagem, e você vai dizer o quê? Tudo bem, a gente vai fazer essa viagem quando você sair daqui, ou você vai dizer, olha, não vai dar pra gente fazer essa viagem porque você vai morrer e não vai dar tempo, né? Então, nesse caso, a mentira... Mas aí eu não considero uma mentira, eu considero uma omissão. Porque você não tá mentindo, você não tá dizendo naquele momento. Eu também Você já está- desconsidero outra coisa. Porque se o viés da pessoa, o viés religioso provavelmente, acreditar que em milagres, por exemplo, ela não vai estar mentindo. Ela vai estar acreditando na realidade dela. Então a mentira, ela é uma questão muito... Como é que eu posso dizer? Sinuosa. Porque o que pode ser mentira pra você, pra mim não é. Sim. Vai Exato. depender da perspectiva. Eu só acho que a mentira, ela é um veneno. Veneno, você sendo envenenado uma vez, duas, em doses pequenas, você ainda sobrevive. Pode ter sequelas, mas você sobrevive. Mas a partir do momento que sua vida passa a ser uma mentira e você mente por tudo e essa mentira você já começa a encarar como uma verdade, ela é muito destrutiva. Então é aquela história, para trair e pecar é só começar. Então é bom não mentir, usar isso como uma retidão de vida. Agora, casos oblíquos, como vocês falaram aí, realmente você tem que se colocar por compaixão, né? Independente de ter fé no milagre ou ter fé que a pessoa vá em paz, mas aí a compaixão está em primeiro lugar. Mas como o nosso programa é um AssombraCast, vocês têm alguma história assombrada que aconteceu na vida de vocês? Começa aí, Davidson. Não, eu tenho, eu acho que eu até já contei, né? Não sei nem quando, mas eu acho que eu já contei. Eu era a 7ª série, que hoje é o 8º ano, né? Isso. Professor, ajuda aí. Eu era a 7ª série e a gente tinha terminado, eu participava de uma companhia de dança, que era o Balé Popular do Recife. E a gente tinha terminado os ensaios e estava indo para casa.
Só que no caminho a minha amiga, Clariane, que hoje mora no Canadá, um cheiro que ela assiste, me chamou pra ir pra casa dela, pra gente almoçar lá e fazer e terminar os ensaios, pra eu poder ensinar uma coreografia lá que ela não tinha pego. Aí eu fui pra casa dela. Nesse meio tempo, há uma semana atrás, um amigo meu tinha perdido o pai, né, que foi assassinado. Beleza, a gente foi pra casa dela e tal, a gente ficou lá, tudinho. Eu sei que teve uma hora que eu apaguei. Eu apaguei, não lembro de nada, até hoje ainda não me lembro. Desmaiou? Não sei. Eu só sei que quando eu tornei, que eu voltei, eu tava deitado no sofá dela e com ela disse, amiga, ainda bem que tu acordou, tá aqui. Eu disse, tá aqui o quê? Aí ela me deu 4 folhas. E eu fui ler. Aí eu tinha apagado, porém eu psicografei, né, uma carta desse pai, desse menino. Né? Inclusive ele tem até na carteira, até hoje, essa carta. E eu psicografei essa carta. Não me lembro de nada. Falava do que a né? carta? Falava de que o filho não se culpasse, que o filho, que ele estava bem, que ele estava em paz, que ele ia olhar por ele, que nunca ia desamparar ele, que ele cuidasse da mãe e dos irmãos e que ele seria um homem de bem da família, né? E que ele nunca desistisse da vida e que ele não entrasse no caminho errado, né? E hoje ele é um dos melhores, tem uma das melhores lojas aqui em Recife de iPhone, né? Um dos maiores consultores, inclusive, já foi pra Globo várias vezes da entrevista e palestra, né? Que é o meu amigo Júlio Mesquita. Então assim, o pai e uma música, que até essa música é conhecida, que é Filho, Deus que lhe proteja, que era a música dele e eu não sabia. Eu nunca soube, até porque eu nunca tive contato com ele. E ele também, no final, ele encerrou com essa frase dessa música. Eu cantei justamente essa frase porque foi a que eu me lembro que terminou. Então foi meu primeiro contato. Foi quando eu descobri que eu era médium, né? Aí eu já era espírita, já participava da casa espírita. Eu era evangelizando na época. Eu era terceiro ciclo, porque lá tem vários ciclos. Aí tem a juventude, tem a pré-juventude, juventude e mocidade. E eu era terceiro ciclo. Aí foi quando eu conversei lá com as tias, levei a carta para elas olharem, para ver a veracidade, né? Foi quando constataram tudo. Aí foi meu primeiro contato assim com o sobrenatural, porque, querendo ou não, veio de outra vida, né? Sabe a história dessa música? Meu filho, Deus que lhe proteja. Não, eu sei que é o pai que morreu. A Paulo esposa, Sérgio, eu acho. a esposa grávida. E ele cantava sempre com o bebê na barriga, cantava pro filho. E gravou essa música. O filho canta essa música também. Então, ele gravou essa música. Antes do bebê nascer, ele morreu. Se eu não me engano, foi num acidente. Ele morreu. Aí depois fizeram o lançamento da música. Já com o filho. Aí foi depois. Aí lançaram a música e quando o filho cresceu, porque o filho recém-nascido não tinha como cantar, né? Sim. Aí quando o filho cresceu, fizeram Como se fosse um uma vídeo, regravação, uma né? regravação do filho cantando com a voz do... E o pai também. A voz dos dois. É de arrepiar. Muito. Foi quando eu fui escutar essa música depois. E amo essa música até hoje. É de É arrepiar. muito linda essa música. É Aí foi muito bonita. Aí foi meu primeiro contato, né? Aí foi quando eu gostei mais da doutrina. Não quis ser médium, porque lá já teve vários cursos de mediunidade, inclusive até fora, a gente foi para Rio Grande do Norte para ter esse curso com Jacó de Melo. Acho que é Jacó de Melo. Sei que é Jacó, que é um grande passista, um grande médium, e foram para lá para fazer esse curso de mediunidade com ele e eu não quis. Porque não é medo, é porque não é o que eu quero, entendeu? Pra mim, porque você tem que se doar ao máximo, você tem que se entregar aquilo. E eu tinha outros planos, eu tinha outras vidas e não quis, né? Fiz o curso de passista, né, para dar passe. Continuei na casa espírita lendo, estudando. Sou palestrante espírita e hoje atualmente estou na mocidade, né? Qual a diferença de passista para benzedeira? Que é uma situação bem O parecida, passista é né? uma troca de fluidos. Ele tá tirando o negativo e pondo o positivo. É como se ele fosse é como se a gente pegasse o celular e botasse para carregar. Então aquela bateria baixa ela vai se tornar uma bateria alta. Que é o que a benzedeira faz com o peão. Só Ela que tá é como se ela tirando a tivesse... sua energia ruim e jogando pro peão. Sim.
Só que daí é uma forma diferente, porque é questão de religião mesmo, é questão de nomenclatura. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, a questão do passista, ele retirar a energia negativa, vai pra ele essa energia e ele tem que canalizar? Depende do passista, né? Ele, geralmente essa energia vai sim pro passista. É como você disse, ela tem que estar concentrada e canalizada com aquele momento para que ela não receba. Só que tem passista que ainda recebe e tal, passa até mal. Mas aí é por isso que existe o curso. Para que você aprenda a canalizar, para que você saiba como despejar toda aquela negatividade. Sabe que eu escutei Isso tanto pro negativo quanto pro positivo, porque tem gente que faz tanta coisa boa que não naquele momento não tá com carga negativa, e sim mais positiva. Então é como se estivesse renovando e aquela sobrecarga, né, do bem com o bem. Então não só pro negativo como também pro positivo, se ele não souber canalizar. Mas a vida é um equilíbrio, né? A partir do momento que você tá negativo, você precisa se reequilibrar. Isso. Mas o positivo também, se estiver muito alto, não tem que você se tem que é como se fosse regularizando. É como se ele nivelasse para que você saísse dali tipo mais tranquilo, mais sereno e com a quantia exata pro que o seu corpo, pro seu perispírito precisa. O que eu ia comentar era que eu vi uma história de um rapaz, hoje ele é um guia espiritual, kardecista, e ele desenvolveu, na verdade, não é que ele desenvolveu, pela história que eu escutei, ele do nada começou a ver coisas. Ele já tinha uma certa mediunidade, mas me parece que de uma hora para outra ele começou a ver algumas coisas e tal. E ele chegou a ser internado, né? Eu não tenho certeza, mas talvez tenha sido no Ulisses Pernambucano. Porque aqui em Pernambuco também tinha muitos hospitais psiquiátricos, né? Inclusive até na Conda Boa Vista, na Benfica tinha um no final da Caxangá. Então tem muitos hospitais. Eu não sei se necessariamente foi no Ulisses Pernambucano, mas ele foi hospitalizado, ele foi internado. E durante algum tempo o tratamento dele foi um tratamento da loucura, porque entendiam que ele estava delirando. Porque na verdade não é que ele do nada tenha visto. Na verdade ele sempre viu. Ele apenas não aceitava ou fingia não ver nada. Porque você não do nada você começa a ver. Isso já vem de você de outras vidas, entendeu? Porque você já tinha esse passado e ele não vai mudar porque você está com outro corpo. Na verdade, a reencarnação ela existe para isso, para você se reequilibrar nessa nova vida e tentar resgatar algo que você fez de errado no passado. É uma nova oportunidade que a vida está te dando para que tu consiga tentar ir no caminho que sempre você fez. Então, por isso, ele tem alguns resgates antigos, então ele já vem com isso. Não é que ele começou a ver, ele apenas começou a perceber que aquilo já estava com constante frequência. Márcio, como é que se separa isso de quem vê coisas de quem acha que vê coisas? Isso aí é uma dúvida. Inclusive eu estava um dia... São os parâmetros para dizer, esse realmente é espírita, ou esse tem uma tendência a ver, esse aqui é louco. Que parâmetro? Pois é, isso é um problema seríssimo. Eu estava inclusive até conversando com um professor meu de psicanálise, e é muito difícil, né? Porque se você usa como base epistemológica a psicopatologia, você... por exemplo, alguém que está vendo alguma coisa, eu posso dizer que essa pessoa está alucinando, né? Então, assim, é tudo muito subjetivo, né? Eu acho que talvez ganhe uma certa credibilidade quando acontecem coisas mais ou menos como o Davidson falou. Por exemplo, ele não sabia da música, né? Meu filho, Deus que lhe proteja, ele não sabia dessas informações, e aí essas informações casam e talvez aí socialmente a pessoa ganhe uma certa credibilidade. Agora, se tem um azar de pegar um médico que ele é cético nesse sentido... Então o cara pode muito bem estabelecer que você é louco e que você vai ser internado. Inclusive por isso eu faço parte da luta antimanicomial por causa disso. Porque eu acho que é um perigo para a dignidade do ser humano. E é muito complicado. A mente humana, na verdade, a gente é uma ponta do iceberg. É como se a gente estivesse ainda na parte de cima, sabe? Ainda tem muita coisa para descobrir. Então você tem aí princípios da psicopatologia para quem estuda psicologia, psiquiatria... um livro referência, por exemplo, do Dal Galarrondo, tem lá as premissas. Você tem alucinações liliputianas, você tem alucinações auditivas. Para quem está escutando alguma coisa, por exemplo, né? O camarada escuta alguma coisa, escuta o sussurro. Quem é que vai estabelecer que aquilo ali é uma questão espiritual ou é uma questão... E isso existe desde o passado, né? Do surgimento do espiritismo, da época dos fenômenos de Hydesville, né? Que foi quando começou com as irmãs Fox, na questão das batidas, da questão das mesas girantes, das cadeiras que batiam, que falavam. Então esse preconceito já existe desde aquela época. A questão da loucura foi quando começar a questão de tratar como um louco,
como um perturbado. Então isso já não é de agora, isso já vem mesmo desde o início do espiritismo. Inclusive o livro O Exorcismo, de Thomas Allen, alguma coisa, que é o livro da história original, né, do menino lá de 13 para 14 anos, que a história dele deu origem ao filme O Exorcista, mas protegeram a identidade dele. No livro não fala o nome dele, é um nome fictício, o autor deixa claro isso. Mas quando foram gravar o filme O Exorcista, em 1974, colocaram uma menina justamente para também ajudar a tirar o foco. Mas no início do livro eles falam muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão das irmãs Fox, alguma coisa assim, né? Pois é, eles falam muito sobre isso. E quando você pega, por exemplo, o Michel Foucault no livro A História da Loucura, é um livro, de certa forma, chato de ler, né? Você tem que ler mais de uma vez. É um livro que tem lá 500 e não sei quantas páginas. Mas é um livro que depois que você lê, assim, a tua visão muda, né? Porque a luta antimanicomial, ela é importante, inclusive, por causa desse viés, né? Quantas pessoas, na verdade, não tiveram experiências espirituais, mas foram classificadas como loucas? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas assim, existem histórias bizarras do início da psicologia, justamente porque na Europa isso servia como uma espécie de expedição, como se você fosse hoje num zoológico e você fosse ver os animais se comportar. Em determinado período, você tinha ali passeios para manicômios, né? Onde você tinha a oportunidade de pagar uma entrada e você via o comportamento dos, entre aspas, loucos e por aí vai. Então, é uma história bizarra, assim, a gente não tem muito esse parâmetro, ainda hoje a gente não tem muito isso, esse parâmetro do que é loucura, do que é uma experiência espiritual, por exemplo. Por isso a questão do Allan Kardec, na preocupação dele em colocar isso tudo escrito, para que outras pessoas pudessem também tirar e esquecer um pouco sobre essa questão da loucura. Foi quando ele fez o livro, que é o Livro dos Espíritos, onde relata e tira muitas das dúvidas, inclusive dessas. Gil, e seu passado assombrado? Começa onde? Eu não sei dizer se eu tenho um passado assombrado. Porque, morfologicamente, a palavra assombrado me deixa encasquetada. Porque assombrado é algo que vem com sombras. Então, se é sombra, é algo negativo. E eu não tenho experiências negativas. Então, vocês passam algo negativo no rosto quando vocês passam sombras. Exatamente. Dependendo de como vai ficar. Mas, assim, na minha visão, enquanto católica, eu me vejo como tocada pelo Espírito Santo. Eu tenho, sim, um pouco de mediunidade. Quando eu era mais nova, era bem mais aflorado. Mas aí eu passei por um processo muito grande de negação. E nesses meus momentos de negação, acabou diminuindo bastante. Teve um momento da minha vida que desapareceu por completo. E aí houve um momento que eu consegui recuperar. Um momento que eu já estava mais, como é que eu posso dizer, madura para aceitar, para entender, para conviver com isso. E aí teve um momento que foi muito especial para mim, que eu tava numa missa, e aí tinha lá um pessoal que falava línguas dentro da igreja católica, e isso não é algo muito comum, nem muito, como é que eu posso dizer, tradicional dentro da igreja católica. Línguas como? Línguas antigas, mandavam mensagem para as pessoas, como se fossem as línguas dos anjos. Línguas estranhas que o pessoal chama também, isso. Né? E aí eu, muito cética, tava lá atrás, e eu dizendo, meu Deus, me perdoa, mas eu não acredito nisso. Tava lá no final do banco e uma pessoa assim estranha veio e me contou uma coisa muito específica da minha vida. Não era algo genérico, era algo bem específico mesmo, e algo que eu estava pensando naquele exato momento. E ele fez: Deus mandou eu te falo, não, o Espírito Santo me mandou te falar isso agora, nesse exato momento. E aí eu comecei a chorar. E o momento foi assim, algo espiritual tão forte que as pessoas desmaiavam na igreja. Muita gente acredita que é sensacionalismo, que é pra chamar atenção e etc. Mas a paz de espírito que dá é algo que só quem experienciou sabe dizer: não, isso aqui realmente acontece. Mas ao longo da minha vida já vi muitos espíritos.
tinha um pouco de premonição quando eu era mais nova, mas cessou completamente. Eu sonhava com as pessoas e tinha uma sensação de passar uma semana depressiva, assim, sabe? Com aquele peso no coração, cara, isso tem alguma coisa errada. E aí eu sonhava com a pessoa e a pessoa morria. Ou então acontecia algo muito trágico. A última vez que aconteceu isso comigo, a minha madrinha sofreu um acidente e ela ficou de cadeira de rodas durante mais ou menos 6 meses. E aí foi quando eu passei por esse processo de negação e realmente cessou. E aí depois que voltou de uma outra forma, mas não mais com premonição, nem mais com sonhos. Eu me lembro de um fato também, que eu era muito ligada a uma pessoa que era amigo do meu avô. E aí esse amigo do meu avô, ele faleceu de câncer no ânus. E aí foi um processo bem complicado, porque ele era muito próximo da minha família. Eu considerava ele bem tio mesmo, assim, porque brincava comigo, ia lá pra casa, enfim. E aí, logo em seguida, porque eu já tinha sentido aquele peso e tal, mas eu não tinha sonhado com a morte dele. Quando ele morreu, foi assim, um baque, sabe? E logo no dia seguinte, eu me lembro de ter tido um sonho muito interessante, que eu sonhei na rua da minha casa. Lá no finalzinho da rua da minha casa, eu via ele em pé, parado assim, e sorrindo pra mim, daquele jeitinho bem moleque que ele sorria. Já coroa, velho, meu Deus do céu, chega a doer. Aí eu corria atrás dele e eu dava um abraço, o abraço mais forte que eu já dei na minha vida. Mas eu lembrei, por um instante, veio aquele momento de lucidez que eu fiz, eita, ele tava colostomizado, com uma bolsa de colostomia. E aí eu parei assim, eu fiz, cadê a bolsa? Aí ele sorriu pra mim e fez, eu não preciso mais. E aí aquilo ali pra mim, eu fiz, cara, ele falou comigo, porque aquele momento de lucidez, aquele estalo que deu no meu sonho, eu senti que eu estava falando com ele. Sabe, aquilo ali foi muito perfeito. Teve outras também, mas por agora, acho que pra dar continuidade. Você que tem sua história assombrada, deixa aqui na descrição, conta como foi sua primeira história assombrada. Marisson, a ciência explica essas premonições como? Vamos lá, pela questão da psicanálise, inclusive em 1900 Freud lança o livro Interpretação de Sonhos, que é um livro também chato de ler, mas depois que você lê é um livro fantástico. Interpretação de Sonhos é material de análise, né? Mas Freud conseguiu ali encontrar alguns vieses que são considerados como portas de entrada para o inconsciente. Aquilo que a gente não dá conta na consciência, através do sonho aparece de forma codificada. Porém, né, uma coisa curiosa é que Freud era amigo durante algum tempo de o pai da psicologia analítica, que é Jung, né? Freud é considerado como o pai da psicanálise e psicologia analítica é Jung. E aí o Jung, ele era filho de evangélicos, né? Se eu não me engano, batistas, posso estar enganado, mas ele, na verdade, teve uma criação, né, cristã dentro de uma igreja, e ele começou a estudar sobre isso. Então, o Jung estuda a questão da sincronicidade, né? O Jung, ele em determinado momento faz uma espécie de uma investigação, né, nessa área de sonhos também, porque o Jung tinha outras percepções um pouco divergentes de Freud com relação à forma como interpretar sonhos, mas também ele chega a bater nessa parte de interpretação de sonhos premonitórios, né? E isso é uma limitação da ciência, porque assim, eu estava escutando o que Giovana estava falando e eu lembrei de um fato que aconteceu comigo que foi muito sinistro assim para mim. Ano de 1997, eu estava dormindo, era um dia de semana normal, eu ia para o colégio, né? Estava dormindo, de manhã eu ia para o colégio, eu estudava no Americano Batista. E aí, quando eu era pequeno, eu falava muito palavrão, né? Falava muito palavrão mesmo. Naquela época, as pessoas achavam bonito e tal, achavam engraçado, né? Era descolado quem falava palavrão. Pois é, uma criança falando palavrão e tal. E eu falava muito mesmo, palavrões pesados. Eu não sei onde foi que eu aprendi isso, mas enfim. Falava palavrão. E aí, eu tinha um tio que ele, toda vez que eu ia visitar lá a família do meu pai, né? Esse tio, ele perguntava assim, tu ainda chama nome? Chama? Porque, na verdade, ele falava nome, era uma abreviação, digamos assim, do que ele queria falar, que era nome feio,
né? Então, ao invés de dizer palavrão, tu ainda chama palavrão, tu ainda chama nome feio, o que ele queria falar era isso. Mas aí ele encurtava e falava, tu ainda chama nome, chama. E aí eu ficava bem receoso, né? Ficava todo tímido e tal, porque eu não tinha muito contato com ele, sabe? Mas quando eu chegava lá, ele sempre me perguntava. Então isso ficou na minha memória. Eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, tenho lembrança dele me perguntando isso, tu ainda chama nome. Mas quando foi em 97, eu estava com 11 anos de idade e eu nunca tinha sonhado com ele, né? E aí, nesta noite especificamente, eu estava sonhando com alguma coisa que eu não lembro exatamente o que era. O sonho para, isso aí eu tenho uma lembrança clara na minha cabeça. O sonho para, aparece o rosto dele, bem grande no sonho, como se fosse uma tela, assim, ele tomando a tela toda. E ele me pergunta isso. Tu ainda chama nome? Chama. E aí, de repente, ele desaparece e o sonho continua. Esse sonho eu não consigo lembrar, mas eu lembro da interrupção do sonho, do nada, ele aparece do nada e me pergunta isso. Isso de noite. E quando é pela manhã, eu sou acordado pela minha irmã, que diz, olha, Marison, a gente não vai pro colégio hoje, a gente vai ter que ir pra João Pessoa, porque o tio fulano de tal faleceu, né? E aí a gente ficou sabendo que ele teve um acidente de carro, ele foi atropelado e ele faleceu. Até hoje eu não sei se foi naquele mesmo momento que ele faleceu, eu não sei exatamente, sabe? Algumas pessoas inclusive dizem que, olha, de alguma forma ele encontrou um viés de deixar um adeus, sabe? Eu já escutei várias interpretações acerca disso. Agora o fato é, eu tenho convicção que no dia que ele faleceu, ele apareceu no meu sonho para perguntar isso, que era uma pergunta que ele fazia com muita frequência. Então não tem como a gente dar explicação, porque realmente essas coisas acontecem. Aí você fala perto do microfone dela, que ele capta. O curioso, vocês contando sobre as histórias de 97. Gil nasceu... 97. 97. Tu tinha quantos anos? 11. 11 anos. Eu com 24 anos estava trabalhando pela primeira vez no que eu mais sonhava na minha vida, que era ser técnico das divisões de base do esporte. Sim, sim. Aí eu comecei lá em 97. Então 97 foi um ano muito rico pra mim. Eu tava com 10 anos. Pra mim também. Eu tava com 10 anos. Fala chegar na 1. Inclusive eu Um ano acho que, maravilhoso. não sei, talvez tenha sido nesse ano aí que o Sport ganhou de 5-2 do São Paulo com o Tele pode Santana. dizer Não sei se Não é foi possível, esse não ano. ver se eu me lembro disso não, minha gente. Pois é. Ele lembra o dia, mês e o dia da semana e o horário das coisas. Ele tem problema. Mas eu lembro, eu acho que foi nesse ano, o Tele Santana, 5-2, Exatamente. não foi? Exatamente. Foi uma goleada histórica aqui na Ilha do Retiro. Davidson, você contou aí sobre a sua participação nos centros, mas me tira uma dúvida. É porque você tem vários centros que você frequenta. Me tira uma dúvida. Na psicografia, a pessoa consegue... Deixa eu tentar me fazer entender. Tu tá psicografando. Certo. Tem uma fila de gente ali para você psicografar. Não é assim? Na verdade, não. A verdadeira psicografia é o seguinte. Tá tendo uma palestra. Vamos dizer, Giovana tá dando uma palestra. E eu tô lá. Pode ser que aconteça alguma psicografia ali, como também pode ser que não aconteça. Porque não é de mim para eles, é deles para mim. Então, minha dúvida é essa. Deixa eu dizer que aí você arremata. Certo. Vamos lá, você está numa palestra, aí tem pessoas ali com entes queridos, tal. Não dá como é que eu vou dizer, um choque de informação se tiver 2 ou 3 entidades espirituais que queiram psicografar naquele momento. Como é que se gerencia isso? Na verdade, eles são muito bem organizados. O outro lado, né, no caso, o mundo espiritual, eles são bastante organizados. Tem fila, pega uma senha, Não é como se for, não é como senha, nem é como fila. É o que está na vez naquele momento. É o que está preparado para tal. E como você disse, os entes queridos que estão lá, nem todos vão receber. Ninguém sabe quem vai receber. Até porque, por exemplo, eu sou médico psicográfico, ela está dando a palestra. Eu sou trancado numa sala, quando eu chego, não tenho contato com ninguém, que é para a questão da veracidade. Eu chego por trás, por exemplo, se for no Geraldão, eu vou entrar pela aquela parte de trás e só vou aparecer lá na hora na mesa para fazer. Não vou ter contato com ninguém, a não ser com o dono do evento, que é ele que vai me conduzir, né, até o local. E lá eu vou me concentrar.
vai estar tendo prece, vai estar tendo a palestra, o palestrante e eu tô lá. Se vir, automaticamente eu vou fazer. É como você disse, como é que vem? A pessoa entra em você e tal. Não, é como se fosse uma conversa. Como se tivesse alguém, por exemplo, ele aqui. Tudo bom, querido? Ele estivesse conversando comigo. Ele e eu quer vou lá conversar com escrevendo. você no final, viu? Depois, viu? Aí eu vou lá escrevendo, entendeu? Então, até então eu não sei o que é que eu tô escrevendo. Muitas das vezes tem que ter uma pessoa do lado pra trocar a folha, porque senão vai direto. Né? Então, aí nesse caso, se for uma pessoa de um ente querido de outro país. Eu vou fazer de tudo pra chegar até essa pessoa. Já aconteceu. Teve, por exemplo, Fernando Não, não é Bem. isso não. Se a pessoa que estiver falando no seu ouvido pra você escrever for em italiano ou em Eu espanhol. vou entender, de Mas todo o- jeito. Porque é como se fosse vindo pra mim já traduzido. Inclusive, eu não. Assim, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Chico Xavier ele já escreveu livros. Em outras línguas. E- E nem ele sabia ler. Exatamente. E sobre assuntos que ele não tinha Sim, domínio, sim. né? É como se eu escrevesse, naquele momento, eu tô em transe, né? E tô escutando, escrevendo. Depois eu vou tentar ler pra eu não vou entender. Eu vou mandar pra um tradutor, pra que ele traduza Ah, e então você reescreva. psicografa na língua, Na língua do... da pessoa, do espírito. E aí, se você. E já aconteceu. Desculpa, Marcos. Não, Teve uma, por exemplo, eu vou psicografar um ente querido de Mateus. Vamos dizer, o primo de Mateus que faleceu, aí psicografou. Mas Mateus não tá no local. Acontece. Mateus mora em Brasília. Então eu vou botar isso na internet para que chegue até Mateus. Não é obrigatoriamente que todos que estão ali, que vai ser um daqueles ou vai ser todos aqueles. Tem palestra que se psicografa 3 cartas, 4 cartas, mas já teve palestra, inclusive a que eu fui do Lar de Maria, lá em Paulista, que foi Fernando Bem, ele psicografou 11 cartas. E das 11, 9 estavam presentes e as outras 3 não. As outras 2, no caso, não estavam, era de outro estado. Então, assim, é isso. E como é que acontece. sabe que aquela pessoa não é dali? Não tá ali, Porque né? não vai falar, por exemplo, no final de tudo, por exemplo, terminei uma psicografia, eu boto dentro do envelope e guarda, dentro do envelope e guarda. No final de tudo, quando acaba a palestra, aí eu pego o microfone e vou ler carta por carta. Primeiro eu falo, esse aqui é do espírito de Fernanda. Aí Fernanda, aí automaticamente a pessoa, alguém que tem algum ente que morreu, que tem o nome de Fernanda, já fica... Aí é complicado. Já fica em alerta. Aí quando eu vou começar a carta, me chamo Fernanda, moradora, aí vai ter que falar alguma coisa dali, que, por exemplo, já teve jeito de falar até CPF. E quando Meu for nome é Maria? Sim, mas Maria de quê? Ele sempre diz, Maria Maria tal, da Conceição. com CPF tal, número do telefone O tal. espírito diz o CPF. Moro na rua tal. E Diz geralmente, Rapaz, geralmente ele passa algumas informações que que só aquela pessoa sabe. Inclusive, se você pegar livros, sei lá, livro de Zíbia Gasparetto, um exemplo. Uhum. Aí ela escreve o livro, sobre isso que a gente tava falando, ela escreve o livro, e ele tem lá Zíbia Gasparetto e Pelo espírito de Lúcio. pelo espírito de Lúcio, exatamente, que é É o o espírito espírito que- geralmente que ajuda ela a escrever em e tal, todos e os que livros. escreve. E aí eles geralmente E colocam que não dessa tá mais com forma. ela. Agora, num dos episódios aqui, mais de um, inclusive, a gente falou sobre a questão do edifício Joelma. E aí essa questão é interessante, por quê? Porque no edifício Joelma faleceu, no 13º andar, no 23º andar, se eu não me engano, faleceu uma menina chamada Volkmar. E a mãe dela era kardecista, né? Ela também era kardecista, o irmão também e tal. E o que é que acontece? Aconteceu um movimento contrário. Porque chegou na mãe dela a informação dizendo, olha, na data tal, no horário tal, procure o Chico Xavier que eu vou me comunicar, sabe? Então ela foi até Chico Xavier e disse, olha, eu recebi informação que minha filha queria se comunicar e tal. E ele senta e psicografa realmente a menina, passando informações extremamente pessoais, por exemplo, falava sobre uma caixa ou alguma caixa, alguma coisa assim que tinha no quarto dela, que Chico Xavier não tinha como saber disso. E, se eu não me engano, essa psicografia tem num livro chamado Somos Seis, que é de Chico Xavier. Que se transformou em filme As Mães de Chico. Né, que até Cristiano Torlone e Tony Ramos participaram desse filme, que é As Mães de Chico, que são a história de 6 mães, né, que é muito lindo o filme, inclusive o livro também é lindo, que é a história que inclusive tem um que a mãe deixa o menino com a empregada, ela vai passear com ele de bicicleta e ela tomba e o menino morre, bate com a cabeça na pedra e o menino morre, e ela culpa ela, e ela foi para uma das reuniões de Chico, né, e chegando lá, Chico, quando passa por ela, Chico olha pra ela e faz, você já agradeceu a sua babá? Como assim eu vou agradecer a babá? Porque pra ela era a assassina do menino.
né? Porque o menino caiu, foi um acidente. Aí Chico olha pra ele e fala, seu filho já ia morrer. Ele tava com a doença terminal. Caramba. Ela só o ajudou. Então, assim, chega a me arrepio, porque é muito forte, né? Porque tem várias cartas que vêm para ajudar. Porque muitas das vezes a pessoa morre e o ente querido fica sem saber, ou fica se culpando. Poxa, ele foi, não me perdoou. Muitas das vezes é briga de pai e filho, que o pai morre e o filho fica com aquele receio de, meu Deus, ele foi com raiva de mim, ele foi com ódio de mim. Então, muitas das cartas, elas existem para isso, para conforto, né? Para ajudar. Esse da babá foi muito forte, porque a babá estava prestes a ser presa. Que ela tava culpando a babá, que a babá matou, que a babá maltratava o menino, e nunca, pelo contrário. O menino tava aprendendo a andar de bicicleta, tombou e calhou de bater na pedra. Mas ele já ia morrer de todo jeito. Faltava poucos, parece que, se eu não me engano, semanas para o menino morrer, né? Para ter a aparição da doença e o menino morrer. Então ela só foi um instrumento para facilitar e para amenizar a dor que ia ser maior. Sim, que na verdade a gente não sabe como é que isso ia suceder, né? Justo. O quanto de sofrimento que E ia qual passar. doença era, porque ele não fala qual é a doença. Então, assim, é muito mais além. As cartas, muitas das vezes, por isso que se chama cartas consoladoras, porque elas vêm para ajudar. Realmente é para aquela família que realmente precisa. Porque nem todo mundo, meu tio morreu, eu vou pro centro espírita pegar uma carta. Não é assim. Inclusive, eu tenho um tio que ele morreu. Inclusive, eu estava com ele no hospital, internado, cuidando dele. Eu só fui jantar. Ele estava bem. Ele estava lá sentado na cama, tinha acabado de jantar, estava assistindo o jogo dele de Santa Cruz, que ele era louco de Santa Cruz. E eu fui jantar. E na hora do jantar, meu telefone toca, assistência social do hospital. Quando eu cheguei lá, ele disse que meu tio morreu. Quando eu cheguei no quarto, já estava empacotando ele. Mas danou-se. Ele estava bem, tinha acabado de tomar banho. Ele sozinho tomou banho. Então até hoje eu quero saber de que ele morreu. Porque até hoje eu não entendo isso. E já fui para várias reuniões espíritas, inclusive de Fernando Bem. Nesse dia lá, eu fui para trás e disse, ele fez, mas não é assim. Não é assim. É deles para com a gente, não é da gente para com eles. Não é simplesmente, tio de Deus, hoje eu quero uma... Não é assim. Né? Você tem que merecer. Você tem que... ele tem que estar bem. Eu não sei como é que está ele lá. Né? Porque muitas das vezes eles morrem, tem a questão do umbral, que muitas das vezes o povo diz, é céu ou inferno. É a questão do umbral, que muitas das vezes você vai para lá e você quer ser salvo ou não. Os espíritos de bem, eles vão sempre lá para tentar dar uma oportunidade, te dar uma chance de te resgatar para um hospital, mas tu vai se tu quiser. Eu não sei como é que tá o grau dele. Eu não sei como é que tá. Então quem sou eu para cobrar isso? Agora, existe eu não sei se é no kardecismo, mas existe uma interpretação de que, por exemplo, o que define se a pessoa vai permanecer muito tempo nesse umbral ou não é o quanto... Então, eu já ouvi falar que é o quanto a pessoa tá... ligada à materialidade, Sim. né? A questões materiais, o quanto que ela se prende a isso e isso acaba aprisionando E isso ela. acontece muitas das vezes com as pessoas ricas, né? Porque o que é meu, é tudo meu. Inclusive a gente tem que entender que nem o nosso corpo é da gente. Eu não sou o Davidson. Eu estou o Davidson. Porque esse corpo aqui é emprestado. Depois ele vai apodrecer e acabou-se. O que sou eu, o que estou é o meu espírito. Que também não tem sexo, não tem nome, não tem cor. Aí muitas das vezes, a gente tem o direito da reencarnação, porque quando a gente reencarna não lembra da vida passada. Porque o que será que tu fez na vida passada? Será que tu vai estar pronto para ver aquilo? Se tu for um assassino, se tu for Hitler, tu vai estar pronto para saber que tu matou milhares de pessoas? Milhões. Então assim, é para isso que existe a doutrina espírita, é para isso que existe a reencarnação, para que agora alguns, como por exemplo, menino superdotado, que o menino sabe de todos os países, sabe todas as contas, sabe tudo isso, é porque ele traz algo com ele que é ligado ao passado, que ele já vem com essa mente, entendeu? Mas não é que eu vá lembrar do passado, porque tu não lembra. Muitas das vezes a gente vem da mesma família e não sabe, porque algo tem para tu consertar ali, né? Então é isso. Gil, trazendo um pouquinho para nossa realidade de aluno, sala de aula. Já passou por alunos que você tivesse uma afinidade diferente, que você se preocupasse mais, que você fosse desperta por alguma maneira, por algum motivo, algum sentimento que você, eu preciso ajudar? É porque o professor em si, ele é um pouco psicólogo, é um pouco pai, é um pouco amigo, é um pouco tudo. Então, assim, questão espiritual, a esse nível, assim, acho que a gente é ligado de alguma forma a todas as pessoas. Eu acredito nisso. Porque existe o sentimento de irmandade. Todos nós somos filhos de Deus.
Então, somos ligados espiritualmente a todos. Mas, de uma maneira mais forte, eu acredito que não. Até porque, claro, tem aqueles alunos que são mais próximos por uma questão de afinidade, por uma questão de às vezes, tá passando por um problema e precisa de uma pessoa com um pouco mais de experiência para poder dar um conselho que seja, de fato, efetivo, ao contrário dos colegas que já não têm tanta experiência assim, de vida. Então, tem aqueles alunos que procuram, que estão ali dentro daquele ciclo mais íntimo. Mas, em relação a tratamento, eu acho que não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Giovana, porque, inclusive, até tem aqui no canal Você é Show, tem uma entrevista completa com a Giovana no Papo Reto, né? Que tem sido aí um fenômeno de acessos. Você pode dar uma olhada aí, Papo Reto é o primeiro episódio, se não me engano, né? Isso, do Papo primeiro. Reto. Foi elogiadíssimo por vários colegas professores. Pois é. Que até hoje só querem saber das leis trabalhistas, né? Até hoje. Um episódio fantástico, eu assisti, e aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Aqui no nosso podcast a gente fala muito sobre lendas urbanas. A gente fala sobre histórias e assombrações, mas lendas urbanas, lendas rurais. Na tua visão de professora, como é que você acha que isso pode ajudar o aluno a se envolver com a história do seu país, do seu estado? Porque eu lembro que na minha época, por exemplo, eu estudava história, mas eu não gostava. Pelo menos da forma como era abordada, né? Então, assim, a gente estudava, aí, sei lá, a invasão dos holandeses, aí você vai estudar Maurício de Nassau e você vai ter que, na minha época, pelo menos era assim, né? Decorar datas e tal. E pra mim, é até interessante, porque o Fábio falou que, enfim, eu lembro muitas datas, mas porque faz sentido pra mim hoje, sabe? E aí eu decoro com mais facilidade. E na verdade, não só decoro, como eu associo. Nesse período estava acontecendo isso e tal. E aí eu comecei a conhecer um pouquinho de nada da história, não só mundial, mas também da história do Brasil, da história do Pernambuco, depois que eu me interessei pelas lendas. Na tua visão de professora, como é que poderia existir um casamento, por exemplo, fazer os alunos se interessarem mais pela história do seu, enfim, pelas histórias que são tratadas no colégio? As lendas urbanas, elas teriam esse poder? Eu sou professora de português, então dentro da língua portuguesa é basicamente lei, regra, que a leitura, ela é a principal maneira de você desenvolver cognitivamente. Tanto sua comunicação, tanto seu senso socioemocional e vários aspectos. Então, os contos urbanos, as histórias urbanas e até os contos assombrados em si são interessantes para poder mostrar uma nova realidade, fomentar a cultura, fomentar a leitura. Então, isso vai fazer com que o aluno desenvolva. Eu me lembro que recentemente eu li com eles Gato Preto, de Edgar Poe, né? Ele é maravilhoso. E o desenvolvimento deles emocional depois da leitura foi bem interessante, porque é algo que espanta, é algo que assusta, é algo que é desumano, o que é retratado. Então, quando você pega um homem, uma mulher que está dentro de uma família estruturada, que tem tudo para ser perfeito, e você vê a monstruosidade, aquilo causa um estalo, uma quebra, um rompimento. Então, calma, não é assim. A vida, ela tem várias perspectivas, e abrir esse leque é muito interessante. Eu tô dizendo a tu que essa professora é diferente, mas quando o aluno lê Edgar Allan Poe, meu amigo. Não, a voz tá saindo, tá, Matheus? Inclusive, Ele tá assistindo o jogo. Minha voz tá saindo. Inclusive, a leitura de Poe não é uma leitura fácil, né? Então, assim, tudo bem, a gente tá, na minha época, eu não lembro de nenhuma professora que tivesse trazido esse tipo de leitura, que eu acharia na época fantástico, com certeza. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que, se você consegue ali o envolvimento, né, dos alunos, ajuda a melhorar o vocabulário, né, ajuda a desenvolver, inclusive, até uma percepção dos medos de um determinado período, né? A gente tá falando de Edgar Allan Poe e do Gato Preto, mas aí a gente tem também algo parecido aqui na Emparedada da Rua Nova, né? Sim. Que a gente já citou aqui e tal. Sim. E eu tô te perguntando isso também porque eu tenho a impressão de ter ouvido, não lembro qual foi, acho que foi no segundo episódio com José Inácio Santo Serafim, a gente chegou a falar um pouco sobre a questão de Mary Shelley.
E depois você tinha dito que estudou um pouco essa questão de Mary Shelley. Como foi esse teu interesse por ela? Foi alguma coisa relacionada a uma abordagem didática ou foi um interesse pessoal? Na faculdade, eu aprendi sobre... Eu tive uma cadeira, na verdade, que foi de literatura inglesa e teve outra de literatura norte-americana, porque a minha graduação é português e inglês. E aí eu conheci a Mary Shelley por um debate que a gente foi fazer sobre o Frankenstein. E aí, mais pra frente, eu fui me aprofundar, né? Fiz um trabalho sobre ele, que foi um artigo científico. Também sobre o fator monstro, que é quem, na verdade, era o monstro. Uhum. Se era o Victor Frankenstein ou se era a criatura, né? Porque muita gente acha que o Frankenstein é a criatura, e na verdade o Frankenstein Ele é o criador. é o criador. É. Então, foi bem interessante e trouxe isso para a sala de aula também. Trouxe numa adaptação, porque, bem, é mais simples você trazer o gato preto para dentro de sala de aula por meio de tertúlia, a gente lê, a gente interpreta, o que eles não souberem a gente complementa, mas Frankenstein é bem mais denso. Uhum. Então eu trouxe uma adaptação, eu trouxe o filme, pra gente poder discutir bastante isso. E Mary Shelley é maravilhosa. O filme que você tá falando é o de 94? É o filme... O antigo. Ah, tá. Aquele em preto e branco ainda? Não, Não, tem ele muita tá coisa. amarelado. Na verdade, a cor dele Ah. parece amarelada. Eu não lembro agora qual é o nome em específico Eu do... achei curioso quando o Marisson contextualizou sobre as lendas, trazer para nossa realidade, porque na minha infância as lendas serviam para nos fazer medo, nos fazer ficar em casa. Se você sair, o velho do saco vai lhe pegar. Cuidado quando for comprar pão com bio do olho verde. Sim. Se não estudar, a cuca vem pegar. Quando a gente vai crescendo, que chega na adolescência, aí vem, não vá pra mata não, porque tem comadre florzinha. Se ficar muito tarde, o curupira vem pegar. Quando a gente ia para pescar lá no Janga, se passar de meia-noite, pode cair no canto da sereia e não voltar mais para casa. Então, as lendas fazem parte do nosso cotidiano. E na escola a gente lia muito Monteiro Lobato, né? Onde ele retrata de forma brilhante como as lendas podem fazer parte, pelo menos as lendas dele, baseado no nosso folclore, como podem fazer parte do nosso contexto, que Narizinho e Emília viviam cercados de lendas, né? Desde o Rabicó, desde o Saci, que era amigo, o Visconde. Então, eles somavam na vida de todo mundo, né? E se contextualizava isso. Eu acho bacana quando você consegue ampliar os horizontes para literaturas mais sagazes, mais difíceis, porque mostra que a cultura faz parte do mundo todo. Essa cultura universal de lendas e monstros faz parte do contexto do mundo. E tem uma coisa interessante aqui, porque é o seguinte, a gente comentou que Edgar Allan Poe não é uma leitura fácil, assim, né? Uhum. O que eu percebo, por exemplo, na psicanálise que muita gente trava? O cara vai ler Freud e ele quer entender de primeira, sabe? Então, aí ele não entende e aí ele pega e joga aquilo pro lado e fala assim, isso aqui não dá pra mim, não consigo entender. Só que eu criei uma coisa dentro de mim que depois eu encontrei, inclusive até o próprio Clóvis de Barros Filho falando sobre isso. Tem um vídeo dele que ele fala, você tem brio, né? Não sei se você já viu esse vídeo. Mas o cara fala, porra, se o cara escreveu, velho, você só tem que ler e entender. Então assim, não pensa que é sempre fácil, sabe? Você não vai pegar uma coisinha assim, vai ficar lendo e tipo, entender. Tem texto realmente, por exemplo, Freud, eu pego um texto, eu leio uma vez, 2 vezes, às vezes 3 vezes, às vezes 4 vezes, faço um mapa mental para começar a entender, e se eu for ler depois, eu já tenho uma outra percepção. Isso às vezes acontece com Poe também, sabe? Tipo, você leu ali um negócio, depois você vai ler o conto de novo, às vezes eu me pego lendo um parágrafo 3 ou 4 vezes para tentar entender direito, porque não é só a questão da linguagem, às vezes depende da tradução, às vezes depende de você entender, por exemplo, algumas nomenclaturas como... Agora eu tô lendo um conto dele que é A Máscara da Morte Escarlate, sabe? As pessoas ficam presas no castelo porque tá tendo uma epidemia, né? E eles ficam lá dentro do castelo, passam meses lá dentro, só que, de certa forma, não vou contar porque seria spoiler,
Mas assim, isso até incentiva muitas vezes ao próprio aluno, né, que hoje em dia não tem mais esse negócio de dicionário, né? De você chegar e você... A Máscara da Morte Escarlate. O que é escarlate? Eu não sei, sabe? E nem que você pegue no celular para poder pesquisar e tal. Mas antigamente se tinha, né? O dicionário que você ia lá pesquisar. Era obrigatório, né? Você começar o ano com o dicionário. Antigamente a literatura dentro do ensino médio, do ensino fundamental, ela era obrigatória. A palavra obrigatória é uma palavra muito pesada. Principalmente para você usar com jovens que hoje em dia têm o celular na palma da mão e não querem prestar atenção na aula. Então você tem que trazer algo que seja diferente. Então hoje em dia, para você dar uma aula de literatura e uma aula de literatura nesse grau de dificuldade que é trazer Poe, por exemplo, é você trabalhar aquilo passo a passo. Eu trouxe um conto. O conto de Poe, ele não é muito grande. Eu acho que ele tem, no máximo, umas 10 páginas, 13, enfim. Não lembro agora. E eu trouxe isso com uma narração. Uma narração de uma pessoa contando numa voz mais tenebrosa. Trouxe o espírito daquilo para dentro de sala de aula. Deixei a sala mais escura, né? Coloquei a legenda para eles irem acompanhando a leitura. Imersão. É um momento de imersão, exatamente. Então tem que saber como trabalhar aquilo. E logo em seguida eu não posso pegar Poe e jogar um Lovecraft ou jogar um Drácula em cima, porque um Bram Stoker, porque é muito denso. Então eu tenho que trabalhar o quê? Ressaca literária, que é algo que não se fala. Porque ressaca literária é quando você tá lendo algo muito denso, que você se impacta, mas que você tem que se recuperar daquilo ali. E aí eu já trago o quê? Algo um pouco mais leve pra trabalhar dentro de sala de aula. Trago uma música, algo que eles queiram ler, um conto mais simples, rápido, de uma página, enfim. Trago 3, 4 contos mais simples. Porque é assim que trabalha a literatura dentro de sala de aula. Trazendo, instigando que eles procurem mais e simplificando algo que é difícil. Querendo ou não, é difícil. Mas eu não posso deixar de passar coisas interessantes, coisas clássicas, porque eu sei que meus alunos não têm vocabulário. Como é que eles não vão ter... Como é que eles vão adquirir esse vocabulário se eles não leem? Então é esse o grande trabalho do professor de literatura. Tá vendo, galera? Quando eu digo que essa mulher é diferente, quer saber um pouquinho mais sobre ela? Assista episódio 1 do Papo Reto, programa que você só encontra aqui, que fala de profissionais e profissões, tá? Procura lá, Papo Reto, volume 1, Giovana. Você vai ver que ela é uma pessoa de opiniões fortes. Davidson, você vai conhecer o trabalho dele tanto no podcast quanto como humorista e parodiador, porque ele faz clipes também. Então dá uma acompanhada no nosso canal, você é show, você vai ver muito material com o Davidson. Agora, nunca ele tão sério como ele está hoje, tá? E Marisson você encontra aqui no AssombraCast e no Lendas e Causos de Pernambuco, fora os outros mais de 40 canais no YouTube que ele tem. Galera, esse foi um podcast curto, mas para mostrar para vocês de como o sobrenatural está ao nosso redor. Basta apenas percebê-lo, tá? Marisson, obrigado por mais um podcast. Eu que agradeço, a conversa foi super agradável aqui, agradeço a todos, né? Agradeço a você, agradeço aos convidados também, aos entrevistados. Realmente foi uma conversa bem agradável, bem fluida, e eu tenho certeza que você de casa também gostou, né? Tem muita coisa para Queria só indicar pra galera que tem muita curiosidade, né, sobre o espiritismo, a ler a codificação, né, de Allan Kardec, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese e o Céu e o Inferno. Então todos esses 5 livros formam a codificação de Allan Kardec. E que daí tu vai tirar muita dúvida. Davidson, para arrematar, para finalizar, convide o pessoal para nos acompanhar e comente sobre o último episódio dessa temporada do AssombraCast. O que é que você está preparando? Vê, gente, como todo podcast, como toda temporada, a gente sempre planeja, por exemplo, o da gente mesmo, o AssombraCast. São 6 episódios, porém, vamos fazer um extra, né? Que vai ser na próxima terça-feira, ao vivo aqui pra vocês. A gente vai fazer jogos diferentes. Vamos jogar o compasso, o Ija e o copo. Marisson, a gente vai assistir de onde esse episódio? Vai ter a nossa amiga Renata Moura, vai ter o Marisson, vai ter o Davis, a Giovana vai estar aqui também.
E o Fábio também, que eu sei que ele gosta. Só não vai ter o marido dela. Só não vai ter mais. Não sei quem vai operar. E, Eu. gente, ó, essa temporada. Eu vou mandar fazer uma placa dizendo assim, eu avisei. Quando as manifestações começarem a acontecer, eu levanto ela. E, gente, ó, essa temporada foi incrível. Agradecer a Mari, ao Fábio. Eu também dei umas participadas aí, como vocês viram. Mas foi incrível, né, Giovana? A gente pôde passar por vários mundos, né? Escritores, ufólogos, a gente aqui também, né? Enfim. Tanatólogo. Tá o quê, menino? Tanatólogo. Esse negócio aí mesmo. Mas foi maravilhoso, assim, obrigado mesmo. Já tô louco pra segunda temporada. Galera, não esqueçam de nos seguir aí nas nossas redes sociais, que já a gente vai dizer, mas principalmente no YouTube. Vai lá, se inscreve, assina, adiciona o sininho, ativa o sininho, porque toda vez que chegar um programa novo aqui no canal Você Show, já vai notificar pra você, né? É pra ali, pra câmera 1, e eu tava olhando pra ali. Mas é isso, então. E minha rede social é Davidson Brito, com 2 T's, @Davidson Brito, tanto no Instagram quanto no TikTok. E tem a Davina Brito, _ a única, que é a minha personagem também no TikTok e também no meu Instagram. Valeu, galera. Semana que vem, se prepara, porque vai ser a noite mais assombrada dessa temporada. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.